Maria na reconstrução da humanidade. Há um mistério tão grande aqui, que eu gostaria de partilhar com vocês. Eu vou pegar aqui o livro mais difícil de se achar, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o primeiro. Olha o que diz aqui a palavra. No princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma, vazia. E aí no versículo 3, e Deus disse: faça-se a luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus disse: faça-se o firmamento entre as águas. Versículo 9, Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareçam os elementos áridos. No versículo 11, Deus disse: produza a terra plantas, ervas. Perceba que Deus está construindo a humanidade que não existia. Deus vai construindo a humanidade, e chega ao ponto de Deus construir um verdadeiro jardim, que nós chamamos de paraíso na terra. O ambiente, escute o que eu vou dizer, o ambiente que Deus criou para mim, para você viver, era para ser um paraíso, sem pecado, sem tristeza, sem dor, e nem a morte era para existir. O paraíso já deveria ser aqui na terra, mas como o diabo não dá ponto sem nó, Deus construiu, e o diabo teve a intenção de destruir. Como diz a palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão para roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. No capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 3, o diabo aparece através daquela serpente, e diz assim: a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado, disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto proibido? Ela disse: o Senhor nos permitiu comer de todos os frutos, menos daquela árvore que está lá no meio, porque se nós comermos, nós vamos morrer. E o diabo, como é pai da mentira, já disse: oh não, vocês não vão morrer, é porque serão como os deuses. Como quem diz, nada melhor do que ser como deuses, né? Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança de Deus, e o maior pecado da humanidade é querer ser como Deus. E aí, o primeiro casal, Adão e Eva, pecaram. Aqui entrou a maldição do pecado na terra, e aquilo que era para ser um paraíso começou a entrar num declínio natural. Se vocês forem pegar o capítulo 6 de Gênesis, diz o capítulo 6 que a humanidade inteira estava corrompida no pecado, inteira. Deus precisa fazer uma aliança com Noé para recomeçar tudo isso daqui, que é a história do dilúvio, que Deus precisa mandar água sobre isso daqui, e diz: só quem entrar nessa arca que vai ser salvo. No mais, é como se fosse uma borracha que Deus passou. A humanidade estava destruída, e o diabo batendo palma, conseguia destruir o que Deus construiu. O diabo estava no auge: eu destruí o que Deus construiu. Quer ver o diabo feliz, filho? É quando ele vê que está destruindo uma família. Quer ver o diabo feliz? É quando vê que está destruindo você, porque você não tem nem estrutura psicológica para você ter vontade de viver mais. Esse bicho fica feliz. E o diabo estava num auge tão grande que achou que tinha destruído com a humanidade. E aí nós vemos um texto bíblico aonde Deus anuncia o que a teologia chama de proto-evangelho. O que é proto-evangelho? Significa a primeira boa notícia, porque a palavra evangelho significa boa notícia ou boa nova. O proto-evangelho está em Gênesis 3,15. A primeira notícia que Satanás não suportou já tem o dedinho de Nossa Senhora. Escute essa, Gênesis 3,15. Eu sei que você já conhece, mas vale você entender o porquê Deus disse isso. Porque a humanidade estava destruída, e Deus agora quer anunciar o que Ele vai fazer para reconstruir com a humanidade, para consertar o estrago que Satanás fez, entrando com o pecado. Olha o que diz a palavra,
eu porei ódio entre ti e a mulher. Dizendo para Satanás, para aquela serpente, hein? Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela lhe ferirá a cabeça. Essa mulher que a Bíblia diz que vai ferir a cabeça de Satanás, é o contrário da primeira mulher que pecou. Porque vamos e venhamos, o primeiro homem e a primeira mulher foi um desastre. Adão e Eva, eles são considerados como o princípio do pecado. A desobediência de Adão e Eva manchou a história da humanidade. Por que uma criança precisa ser batizada na igreja se não tem pecado nenhum? Pecado nenhum, vírgula, né? Porque era do pecado de Adão e Eva. Nós nascemos com o declínio para o pecado por causa de Adão e Eva. E depois do pecado de Adão e Eva, nós vamos herdando o que nós chamamos de concupiscência. O que é concupiscência, padre? É o pecado que está no nosso sangue. Tem gente que nasce com a inclinação para o vício, porque o pai e a mãe, o avô, a avó, às vezes já tem problema, os antepassados. Tem gente que nasce com a tendência no pecado na área da prostituição. Vai ver, hein, filha? Esse marido que não consegue ser fiel, essa esposa que é uma vergonha. Vai ver a história da família para você ver se isso não é, às vezes, concupiscência, se isso não está na linhagem. E tudo isso veio da onde? Começou da onde? De Adão e Eva. Então, quando a criança nasce, nós precisamos primeiramente apagar o pecado original, para que essa criança possa dizer que é filha de Deus. E agora, a partir de agora, a esperança de que Cristo vai reinar sobre a vida daquela criança. A gente precisa. Repete comigo: Deus construiu. Deus construiu. E o diabo destruiu. E o diabo destruiu. Com Nossa Senhora. Com Nossa Senhora. Deus vai reconstruir. Deus vai reconstruir. Você está entendendo que quando Deus disse uma mulher lhe esmagará a cabeça, é porque Deus já sabia que o sim de Nossa Senhora ia dar um marco histórico para a humanidade. O sim de Nossa Senhora ia fazer com que tudo se fizesse novo, porque nem Jesus teria vindo ao mundo se não fosse aquela mulher dizer: eis aqui a serva do Senhor. Maria é totalmente ao contrário da primeira mulher, totalmente ao contrário. A primeira mulher desobedeceu, Maria em tudo foi obediente. A primeira mulher pecou, Maria não teve pecado nenhum. Porque não tem como a gente entender o projeto de Deus sem entender Nossa Senhora. Deus construiu, o diabo destruiu, e através de Maria Deus começou a reconstrução. Por que a gente sabe que o diabo tem tanto medo de Nossa Senhora? Porque o diabo sabe que foi através dela que veio o filho. Ei, filho, filha, ninguém para entender de Jesus como a igreja católica. A igreja católica, ela nasceu do próprio Jesus, quando Jesus confia a igreja a Pedro. A igreja católica é a única igreja cristã que vem desde a época de Jesus. Então ninguém entende de Jesus Cristo como a igreja católica, ninguém. E por que a igreja católica insiste de que nós devemos ser marianos? Por causa de Jesus. É como se todos os dias nós disséssemos: obrigado pelo teu sim, porque se não fosse o teu sim, nós estaríamos perdidos no pecado ainda. A humanidade estaria destruída, o diabo batendo palma, porque destruiu com a história da humanidade. Mas foi o teu sim que começou com a reconstrução. Você que já esteve no pecado, filho, você que já esteve talvez numa vida desregrada, se não fosse o sim dela, você estaria perdido. Porque é o sangue de Cristo que nos lava, nos perdoa. A igreja hoje serve para perdoar. Você está aqui, tudo isso foi construído a partir dela, a partir do sim dela. É muito triste, porque a gente vê hoje, por exemplo, essa questão do aborto, né? Maria, ela é mãe de todos nós. Eu fico imaginando o coração de Nossa Senhora, de saber que existe tanta maldade no mundo. É por isso que a gente precisa começar a clamar Nossa Senhora. Gente, eu descobri que não tem oração de exorcismo mais forte do que você começar a rezar o terço junto. Você que está com dificuldade no matrimônio, vai por mim, hein, filho?
Talvez faz tempo que você não reza um terço, e tem gente que acha até chato, porque é uma repetição, Ave Maria cheia de graça, depois Ave Maria, não para mais. Mas filho, cada Ave Maria que você reza daquele terço, é como se Nossa Senhora desse uma pisada na cabeça de Satanás. Pense num bicho que não suporta essa oração. Olha, quer pôr o diabo para correr daquela casa, filho? Que eu sei que às vezes o clima está tão pesado lá, que todo mundo, parece que ninguém tem paciência naquela casa, parece que é um azar que está lá dentro, que é filho desempregado, é conta para pagar, eu não sei qual o clima, mas uma coisa eu sei, tem gente que não reza mais, não tem uma oração de Ave Maria lá dentro daquela casa, não tem uma oração às vezes antes de dormir, nem quando acordam, e aí o diabo vai tomando conta, né? Através de Nossa Senhora começou a reconstrução da humanidade. Ali nasceu o Filho de Deus. E sabe que o nome Maria, no original, a gente traduz o nome Miriam para Maria. Mas Maria na origem grega é Miriam, José, Joseph. E Jesus, o Yeshua. E quando Jesus se dirige a Maria, a sua mãe, ele não chama ela pelo nome e nem por mãe. Porque um filho chamar a mãe de mãe, a gente sabe que é uma questão de respeito, sim ou não? Porque imagina o teu filho começar a chamar você pelo nome, né, mãe? Aí você já vai achar estranho. Ou, às vezes tem filhos aí, aqueles que têm tradição, o filho não pode nem chamar de você, é senhor, é senhora. Isso é questão de respeito. E Jesus não chama Maria pelo nome dela, Miriam, não chama ela de mãe, ele chama Maria, a sua mãe, de mulher. Por que será? Jesus estaria desrespeitando sua mãe, chamando ela de mulher? Basta você ler a Bíblia e você vai perceber que existem vários textos mostrando uma mulher esmagará a cabeça. Deus dizendo para a serpente: opa, por que Jesus chama sua mãe de mulher? Hein? Por que Jesus chama? No livro Cântico dos Cânticos 6:10 diz assim: quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como o exército em horas de batalha? Quem é essa? Há uma pergunta no Cântico dos Cânticos: quem é essa que surge como a aurora, brilhante como o sol? Quem é essa? E aí a Bíblia vai mostrando quem é essa, porque Jesus começa a chamar a sua própria mãe pelo termo que a teologia vai entendendo, é um termo profético. Essa mulher que esmagaria a cabeça da serpente, essa mulher que surge como a aurora, brilhante como o sol, essa mulher é aquela que Jesus mesmo chama de mulher. Não chamava de mãe, chamava de mulher. E aí você podia dizer: mas Maria não está morta? A gente pede a Jesus porque a gente sabe que Jesus ressuscitou. E Maria? Como que a gente vai pedir uma intercessão a Maria? Maria não era uma mulher humana. Jesus era Deus, mas Maria era humana. Ela não está morta, essa mulher? E aí a gente vê lá em Apocalipse 12, no céu aparece uma mulher coroada, com uma coroa de 12 estrelas. Está lá no céu essa mulher. Essa mulher está no céu. Ela antecipou aquilo que vai acontecer com a gente um dia, quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, que a gente chama de parousia, né? Maria já está lá esperando. A Bíblia diz que ela já está lá. E se você tem um protestante na família, decore esse texto, Apocalipse 12, leia para ele e diz: chupa essa manga. Você que está dizendo que a minha mãe está morta, porque tem uma mulher no céu coroada. Essa mulher não pode ser outra, a não ser aquela que esmagaria a cabeça da serpente, aquela que Jesus chama de mulher. A minha mãe já está no céu, já chegou lá, porque ela é bendita entre todas as mulheres. Põe a mão no teu coração aí, filho, porque Maria conhece você. E pode ter certeza, Nossa Senhora está preocupada com você. Nossa Senhora sabe o que você tem passado. Nossa Senhora sabe das tuas angústias. E se Deus colocou essa mulher no plano da salvação, é porque Deus sabe que mãe é mãe. A mãe tem uma sensibilidade de conhecer o filho só no olhar.
Você que é mãe sabe disso. Filho não engana a mãe. Talvez você tenha até disfarçado o teu sofrimento para todo mundo. Você tem uma capacidade de sorrir para os outros, mas com vontade de chorar aqui dentro. Nossa Senhora sabe disso, porque Nossa Senhora te conhece. Você é filho, você é filha dela. E hoje nessa Santa Missa, eu sinto que muitas curas, muitas graças irão acontecer pela intercessão de Nossa Senhora, porque você vai sentindo um amor maior a ela. Você vai sentindo, de fato, ela está olhando para você, ela que está no céu.